Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Luminares. Hoje nós vamos falar dos mitos de Escorpião e Touro. A Ana. Vamos ver se as duas conseguem entrar. A Ana entrou, vamos ver se a... Acho que foi, hein? Oh, entrou, graças a Deus, que bom. Que ela Acho que sabe, deu não sei certo. se o Deu pessoal certo. lembra, da primeira vez foi um desespero, lembra que não conseguia Foi. entrar? Deu uma travada, mas hoje acho que vai dar certo. Tá. Hoje deu certo. Ai, gente, obrigado mais uma vez estarem aqui para falar dos mitos. Muito obrigado, Carol, Adriana. Obrigada a você pelo convite. Nossa, a gente adora, né? Né, Adri? A A gente gente adora, a gente ama. É. Muito bom. Essa parceria minha e da Carol, ela surgiu assim, Pois né? é, E deu super certo. super deu certo, né? certo. Bom, a nossa, né? A nossa, porque primeiro, na verdade, primeiro eu falei com você, Sim. aí você que me passou o contato da Carol, eu já comecei a falar com a Carol, e por aí foi, né, Não, Carol? e eu Sim, te conheci através da Gi, a Gi no mundo da Da lua. Gi. da Gi. Então, a gente Exatamente. está muito na energia de aquário, dessa coisa das parcerias, da comunidade, né? É, A gente está vivendo é isso. isso aí. Bom, nós estamos vivendo, né? Toda essa pandemia tem tudo a ver com o aquário, né? Sim, Exatamente. só Esse, ver. né? E vocês estão bem? Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar do trabalho de vocês? Alguma novidade? O que vocês... Então, eu faço os mapas normal, mapa natal, junto com trânsitos e progressões. Sim, E a princípio é isso. Estou até tendo pouco tempo de escrever, estou precisando escrever mais. tá. Mas basicamente é isso. Não sei a Carol, Carol, se você está com alguma novidade. Eu tô começando, eu comecei a trabalhar já com astrologia kármica, né? Sim. Então, Você já está trabalhando com a kármica? sim, sim, nossa, Ai, eu tô que amando trabalhar com legal! kármica. A Nádia tem uma pupila, porque Sim, kármica sim. virou uma paixão, assim, grande. Ah, eu imagino. E É muito legal. é muito. Aliás, a gente vai falar de dois signos que um deles, a casa, pelo menos, né, a relativa a esse signo tem tudo a ver, né, Carol, com a astrologia kármica, né, a casa 8. Tem. As casas de água, em geral, são casas Sim, importantes. São, sim, são casas E importantes. escorpião é um signo que traz um certo peso kármico, né? Sim, 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 com certeza. talvez não tanto quanto exatamente. Capricórnio, né? E Aquário, até pelo fato de serem regidos por Saturno, mas também tem um peso kármico importante, né? Por Verdade. Muito, eu acho. da Ah, relação Léo. da morte, né? Oi, Léo. Da morte. Jean. Oi, Jean. Bom, gente, É, deixa o eu... escorpião. Pode falar. Ah, Pode falar, Adri. Pode falar. não, é que o escorpião, ele traz toda essa questão de morte e renascimento, Sim, das crises da vida. A casa 8 fala muito das crises que a gente passa, sim, dos fantasmas psíquicos. Então, o escorpião, a casa 8 assim, sempre é um signo e uma casa que a gente vai olhar mais fundo aí, né? sim, Sim, sim. sim. Boa noite Fala pra da ela. morte, né? Fala da Fala, É, fala. morte. e Exatamente. das mortes em vida, principalmente, né? Sim, sim. Sim, Das Das várias várias que a mortes, gente tem. das várias. exatamente. E estamos num momento de muitos. Estamos tendo que lidar, né, com as perdas Uhum, nesse momento. uhum. É, muito, muito, E de Dan, muito. transformação, de fim de ciclo que Bel, também é, né? Porque a gente fala saudade de da você. morte, mas É, às vezes não é morte física, às vezes é Sim, morte de um sim, momento, de ciclo, com início de um certeza. outro ciclo. A gente está vivendo isso, né? Os, exatamente. sim, os processos de luto, né? Então, eles são por mortes que, como você falou, não necessariamente é a morte do corpo físico. Exatamente. São términos, né? São processos de Uhum. término, né? E o escorpião é um signo que vem muitas vezes ensinar para, né, sobre esses términos, né? E a gente vai Verdade. falar um pouco o eixo que a gente vai falar é um eixo que talvez tem como um dos temas centrais essa questão da, é, da permanência
e dos E términos. da impermanência. Eu acho que assim, tem alguns nomes, você falou um nome que eu gosto muito, é o que eu mais gosto, esse eixo permanência, touro, permanência, escorpião, impermanência, e apego e desapego, Apego, porque um fala de apego e o outro fala de Sim, desapego, e sim. tem até a nossa professora Patrícia, ela também usava muito, ela falava assim, é o eixo do poder. Eu até É o uma vez eixo do poder. conversei, tive uma conversa, mas a Patrícia falava muito, é o eixo do poder, mas porque lida com a matéria, lida com o sexo, né? Porque touro e escorpião, esse eixo tá ligado muito com a questão da sexualidade. Um fala da sexualidade no sentido das sensações, do corpo físico, da sedução, e o outro fala da sexualidade, integração com a vida, né? A Sim. própria, assim, o óvulo mesmo, né? A formação da vida e a ligação que a gente tem de essência com alma com as pessoas, né? É, Ou uma é, sexualidade mais profunda. é o encontro, né? controle, né? É aquela Controle. O vontade de controle. união, né? Algo mais profundo É, físico, né? Isso. Tem até um caráter mais místico na sexualidade escorpiana, né? tem, de escorpião, sim, com A, a, certeza. a gente vai falar de Legal. vários mitos aqui, né? Mas assim, É, muito embora não seja mito de escorpião, se a gente for pensar na história de deuses como Perséfone e Hades, a gente encontra muitos elementos escorpianos também, né? Com Então, certeza. essa descoberta interior, esse encontro interior que a gente faz, às vezes é, nós mesmos, né? Tem muito a ver com escorpião, né? É rico, é um eixo muito rico e muita muito. coisa legal, né? Para falar em termos de mitologia dele. Sim. Gente, tá É. dando alguma interferência, eu não sei se só eu que estou ouvindo, me parece que é da Carol, não tenho certeza. Eu vou mudar o meu. Vou colocar no 4G para ver se melhora. Tá, porque Ah, é um eco que tá vindo, mas dá para ouvir, normal, tá, gente? É só uma coisa meio de fundo. Bom, é, antes da a gente começar, só lembrando, pessoal, se vocês puderem convidar seus amigos, é só apertar no aviãozinho e enviar eles que a gente está fazendo a live para eles virem participar. E ela vai ficar gravada depois do que terminar aqui, para quem quiser assistir desde o começo. E também lembrando que agora a gente tem o canal do YouTube, então amanhã ela já vai estar lá no canal do YouTube. Que, aliás, a primeira de vocês tá bombando no YouTube, é que teve mais visualização, viu? Parabéns, meninas. legal. Legal. Então vai estar lá amanhã, então não esqueçam de se inscrever, de fazer comentário, de dar like, né? Porque ajuda o canal e dá sugestões também, né? É Mas isso aí. bom, A gente pode. sim, fala. Bom, vamos começar por touro, né, Tá Carol? por Então todo. vamos lá. A gente pode mesclar os dois, mas a gente começa por touro, né? Você quer começar a contar um pouquinho da mitologia? A gente vai mesclando, né? Posso começar. Assim, os mitos relacionados com o signo de touro, né? Eles, quando a gente vai pesquisar, principalmente na literatura astrológica, sobre os mitos relacionados com o signo de touro, a gente encontra, em geral, a indicação de dois mitos, que é o mito de Europa e o mito do Minotauro, né? Só que esses dois mitos, eles estão muito relacionados, né? Dentro das histórias dos gregos antigos, né? Dentro da literatura, Sim. dentro do conhecimento, né? Dentro dessa poesia grega antiga, né? Pensar que essas histórias mitológicas elas são passadas geração por geração pelos aedos, que eram os poetas como, por exemplo, a figura de Homero, né? Que é um poeta que a gente não sabe se ele existiu de fato, mas ele é um poeta. Então, essas duas histórias, elas estão muito relacionadas, né? Vamos começar falando pela história de Europa, né? E logo a gente já chega no Minotauro, que eu acho que é a cereja do bolo. Que todo mundo vai lembrar, né? Porque ela é muito famosa. Europa era uma princesa, né? De uma região que hoje corresponde ao Líbano. Ela vivia no que antigamente era a Fenícia. E Zeus, o olimpiano, né, o rei dos deuses, né, o todo-poderoso Zeus, que era assim, galã incorrigível, né, um namorador incorrigível, se apaixonou por essa bela princesa. Deu uma travadinha, né? Deu problema aí. Acho que travou. Deu uma Deu uma travadinha, mas Deu. foi. Ai, que bom.
Qualquer coisa eu mudo de lugar, eu vou para a sala. Tá. Mas pode ir, pode ir. Acho que é o dela, né? Acho que é. É o da Carol. Tá dando uma travadinha. Tá travando. Quer que eu... Bom, vai falando você, então, então, gente, a história da... Eu vou começar do meu jeito, porque, né, cada um tem a sua peculiaridade. Sim. E Zeus, ele fica, assim, encantado com a Europa, né? Ele fica encantado com a beleza, então aí a gente já tem um elemento taurino, que é a questão da beleza, da paixão, ele ali naquele momento, ele se apaixona pela Europa. E ele ficou sabendo que a Europa... Ela adorava... Opa, voltou. Estou contando aqui um pouco da história da Europa e que Zeus fica encantado com ela porque a vê ela tomando banho na beira de um rio, né? E ele ficou sabendo, parece que ela adorava animais grandes animais, e aí que ele se transforma num touro, mas não parece que num touro qualquer, é num touro com chifres de prata, né? O casco de prata, um touro todo bonitão. E aí parece que ela olha para ele, se encanta e monta no dorso dele e ele leva ela para a ilha de Creta. É isso, né, Carol? E aí, dá agora a sua... Era um touro muito especial, né? Porque para ele cruzar o mar Mediterrâneo, né? Se você pensar que a Fenícia fica ali na região do Líbano hoje, e levá-la para a ilha de Creta é um touro bastante especial, mas a história é essa mesmo. E lá eles concretizaram esse ato de amor, digamos assim, né? Falando de uma maneira bem elegante. E desse ato de amor nasceram 3 filhos, né? Que foi Minos, Radamantes ou Radamanto, e um terceiro filho que é chamado por uma parte da tradição por Sarpedão e por uma outra tradição de Eaco. Ele tem esses 2 nomes, né? Então, Sarpedão ou Eaco. Tá dando interferência, Carol. Interferência? Eu vou para a sala, então, gente. Deixa eu dar uma... Vai, vamos tentar. Fica perto do roteador, isso. Pode ir, não tem problema, a gente faz ao vivo, é ao vivo, gente. Aqui, gente, o esquema. É que nem o Faustão, é tudo ao vivo. Vou fazer aqui na sala, porque ele tá ruim, se puder baixar. Acho que aqui tá normal, melhor, né? A luz talvez não seja boa. Porque você vai estar perto do roteador e vai funcionar bem. Perfeito, tá ótimo. Tá? Perfeito. Pode continuar. E aí, eles têm esses 3 filhos, né? E esses 3 filhos têm toda uma história, que eles, em algum momento, eles entram em conflito pelo poder, né? Na Creta, né? Inclusive, tem um elemento muito interessante na história da Europa com Deus, que ele presenteia ela, inclusive, com um guardião de ouro que passa a ser o guardião da ilha de Creta. E aí, assim, só dessa história de Zeus e Europa, a gente já consegue pegar alguns elementos do signo do touro, né? Primeiro, o próprio touro, a presença do próprio touro. Né? A questão da sensualidade, da atenção física, né? Do amor, né? Porque, de certa forma, ele se apaixonou por ela, ele sentiu uma atração momentânea. E como ele a presenteou, né, com esse guardião de ouro, os filhos dela passaram por Creta, então tem também a questão dos bens, né, da posse, né, da riqueza, né, ela se tornou rica a partir desse presente de Zeus, né? Então a gente já vê aí o elemento da atração física, da sensualidade, bens, da riqueza, que tem muita relação com o signo de touro, muito relacionado, e tem uma relação muito específica, muito especial com a questão dos bens, das posses, né? A gente costuma brincar que os taurinos, eles gostam, ou as pessoas que têm touro com uma posição de relevância, de destaque, são pessoas que gostam de, digamos assim, aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer, inclusive do ponto de vista dos bens materiais, né? E muitas vezes existe o outro lado, né? Que é o lado do apego a esses bens materiais, que também é muito forte, né? No signo do
touro quando esse arquétipo não está bem equilibrado, está vivenciando o lado mais sombrio do signo de touro, né? Eu gosto sempre de frisar aí, fala aqui do apego, da questão do materialismo, a gente está vendo que todo é extremamente apegado. Isso é uma característica do signo, faz parte do arquétipo, mas qualquer outro signo, tudo vai depender do autoconhecimento, da maneira como a pessoa lida com esse arquétipo, né? Porque em touro nós somos convidados a olhar para o zodíaco e ver que ele é o animal mais substancioso, né, do zodíaco. Ele é o maior em massa. Então, só por aí a gente já começa a se identificar e já começa a enxergar muito o que traduz esse signo. Que é o signo que vem para mostrar para a gente também da importância da matéria. Não no sentido negativo, no sentido de que nós vivemos no mundo material. Então, assim, nós somos, lógico, seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, como dizem por aí, mas a gente tem conta para pagar, a gente tem que se alimentar. Para se alimentar, para pagar as contas, a gente tem que trabalhar. E touro é um signo que vai falar muito do trabalho, da força bruta, né? Ele é o primeiro signo de terra, ele é o meio da estação, então ele é onde a estação se fixa. E ali a gente consegue entender que ele é o cara que arregaça as mangas e vai colocar a mão na massa. Então, agora, é lógico, isso tudo em desequilíbrio leva à compulsão para aquisição. Então, pode ser, quando a gente vai olhar um mapa natal, realmente, é isso que a Carol falou, a região onde está touro é uma região que a gente vai olhar o apego, às vezes o excesso de aquisição que a gente quer ter, seja ela material, às vezes se ela está numa casa emocional, numa casa de água, aí a gente vai falar de ciúmes, né? Porque também é um signo que trata dos ciúmes, trata da posse, né? Então ele tem todo esse lado. Agora, também tem uma coisa muito legal. O touro também é o signo... Pode falar. Termina. O touro também, ele é o signo do cuidado com a matéria. Sim. Então, é aquela coisa, é a preservação da matéria, né? Isso que é bonito também. O taurino, ele tem aquela coisa... Ele cuida daquilo que ele gosta. É isso que a gente também tem muito que aprender com esse signo. É o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente preza, com aquilo que nos afeta. E com o nosso próprio... A gula também tem essa questão. Você quer falar, Carol? Você fez, a gente estava conversando essa semana e você falou da gula, né? Sim, né? O cuidado com o corpo, com a qualidade dos alimentos, né? A gula... Ih, ela travou. Travou de novo. Será? Eu acho que eu vou falar para ela agora. Ela acho que ela não tirou do 4G. Deixa eu dar um toque na hora que ela voltar. Carol, você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Oi, gente. Você tá no 4G? Se você tiver... Voltei pro 4G. Quer colocar no Wi-Fi? Voltou? Voltou? Tá melhor? Voltou. Voltou. Ah, gente, que chato. Voltou. Não, normal, acontece. Não, isso acontece na última live com a Janice, que deu um problema. Depois ela até descobriu, o marido dela descobriu que foi uma coisa geral no mundo todo. Mas caiu 4 vezes. Nossa, gente, que chato. E eu não pude gravar porque caiu aqui. Aqui caiu. E daí eu não consegui, eu não gravei, eu perdi. Ficou só metade da live, mas tudo bem. Bom, normal, acontece. Uma coisa interessante, já que a gente está falando sobre o signo de touro, né, já adiantar, né, a gente ia comentar isso ao final da leitura do mito, mas a gente está falando dessa relação do touro com o poder, do touro com a riqueza. Eu não sei se vocês já perceberam, né, se vocês já tiveram percepção, mas as culturas mediterrânicas são culturas que valorizam demais a figura do touro. Né? Sim. A gente tem a história, né, né, que nós vamos abordar aqui né, com mitos que representam o signo de touro, mas essa história do Minotauro da relação da cultura grega e especialmente da cultura cretense, né, da cultura minoica, né, a civilização minoica é a civilização que vivia na ilha de Creta, entre o primeiro milênio antes de Cristo, mas essa relação com o touro como um animal que representa a fertilidade,
como animal. Sim. Então, o poder e a riqueza, ela existe em outras culturas, né? Inclusive, o ritual do homem matar o touro, ritual que foi presente muito em várias dessas culturas, seria uma forma do homem se apropriar desse poder que o touro representa, dessa fertilidade, desse poder físico, dessa força física, né? Também o domínio do touro, o controle do touro também traz uma simbologia de domínio do homem, dos seus instintos animais também. Então, esse ritual de sacrifício do touro, de domínio do touro, ele é muito presente em várias histórias das mitologias da região mediterrânea. E um resquício que a gente tem até hoje desses rituais são as touradas na Espanha. As touradas, é verdade. Elas são um resquício dessa visão, né, do touro como um animal sagrado, né? Por povos do Mediterrâneo. Mas eles achavam o touro um animal sagrado, matavam touros, porque o ato de dominar e de subjugar o touro, ele simbolizava o homem, né, o indivíduo, tomando para si o poder do touro. Uma mostra do poder, né? E se a gente isso mesmo. O Minotauro, a gente vê o que acontece. É algo muito parecido com o que acontece hoje nas tocadas. Você quer falar sobre o Minotauro? Eu começo porque, assim, né, a Carol é mais mitóloga ainda do que eu. Mas, assim, o Minos, ele era um rei da ilha de Creta e ele se casou com a Pasífae, né? E é Pasífae, né, Carol? Sim. Né? É a Pasífae. E o que acontece foi o seguinte, ele era um rei que ele quis fazer, ele tinha uma ganância por ficar cada vez mais rico, 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 ele já tinha muitos touros, e ele fez um pacto assim, ele fez uma negociação com Poseidon, o deus Poseidon. Ele falou assim, olha, Poseidon, se você triplificar a minha riqueza, eu vou te dar o meu melhor touro. E tudo bem, aí o Poseidon topou e ele realmente fez com que a ilha de Creta ficasse cada vez mais rica, só que na hora do Minos cumprir o acordo, aí veio o apego do touro. Ele olhou para o melhor touro dele e ele falou, não, eu não vou dar esse meu touro, aqui esse touro meu é muito legal, eu vou empurrar um touro comum para o Poseidon. Só que o Poseidon era um deus, então de besta ele não tinha nada. E aí ele percebeu que o touro que veio para ele era um touro bem do comum. E aí ele falou, eu vou aprontar agora uma com esse cara, com Minos. E nisso ele chama a Vênus, Afrodite, para bolar uma vingança, né, pro Minos. E é óbvio, falando de Afrodite, aí é outro elemento taurino, a gente vai falar de paixão, de amor. Ele faz o seguinte, a Vênus implanta uma paixão assim violenta, um amor maravilhoso, que ela ia criar esse amor por um touro lá da ilha, né? E aí o que acontece? Ela pede para o Dédalo, que era um arquiteto ali, para construir uma armadura para ela de madeira, em forma de vaca, para ela ficar camuflada e poder se encontrar com esse touro que ela se apaixonou. E aí o que acontece? Dessa relação sexual entre a Pasífae e esse touro, nasce o Minotauro. Né? Que aí você quer continuar, Carol? Se você quiser acrescentar alguns elementos, que não era uma criatura, né? Ele não era um humano, ele tinha o corpo humano e a cabeça de um animal, do touro. O contexto dessa relação de Minos com Poseidon, bom, primeiro que Creta era uma ilha, né? É uma ilha, né? Por mar, né? Então a relação dos cretenses com o mar, até porque a Creta foi uma civilização que se desenvolveu muito por conta do comércio do mar Mediterrâneo, né? Tendo uma ligação entre habitantes do Ocidente, do Mediterrâneo Ocidental, com povos do Oriente. A Creta fazia muito esse meio termo entre a Grécia e as civilizações orientais. Então, a relação com o mar, todos os gregos, né? Os gregos, eles tinham uma relação muito forte com o mar, né? Especialmente com o mar muito forte. Creta é uma ilha praticamente
impossível de ser... ela não tem muitas condições agrícolas, né? É um solo muito seco, então eles ganhavam a riqueza pro mar. E o contexto dessa promessa de Minos para Poseidon tem a ver justamente com a disputa que ele tinha com os irmãos pelo domínio da ilha de Creta, com Radamantes, com É isso mesmo. podiam ameaçá-lo, né? E aí a Pasífae consegue copular, né? Manter, fidelizar as suas relações amorosas com o touro, e aí nasce uma criatura, né? Algo que seria, obviamente, Travou de novo. Deu uma travadinha. Aí eu vou continuando então, tá? Ah, voltou, Carol. Voltou. Eu tô falando que a mitologia grega ela faz coisas impossíveis acontecer, como nascer um filho de uma mulher com um touro, né? Que era o Minotauro, né? Da cintura para cima ele tinha uma aparência de touro, da cintura para baixo ele tinha uma aparência humana, né? Então ele era um homem com cabeça de touro, né? Com tórax de touro. Muito louco. E o Minotauro, então, é interessante que assim, aí o rei Minos, ele fica envergonhado com essa traição, e ele era uma criatura horrenda, e ele pede para o Dédalo construir esse labirinto, e ele encarcera o Minotauro lá, né? Tá. E esse Minotauro fica lá. Só que esse Minotauro, ele era uma criatura voraz. E nisso também, o Minos, com essa ganância de querer sempre mais, ele também invade Atenas, ele subjuga uma parte ali de Atenas, aí ele tem que ser mais historiador para explicar, mas ele começa a pegar todo dia 7 rapazes e 7 moças virgens e joga nesse labirinto para o Minotauro se alimentar, porque ele era insaciável, né? Isso é interessante, porque mostra, fala, é uma maneira, digamos assim, dentro da mitologia, né, dentro desse arcabouço mitológico, de falar sobre o período em que Creta foi uma grande potência do Mediterrâneo, né? E Atenas, de certa forma, já era uma cidade importante, mas se subjugava ao poder cretano. E o que vai acontecer no final da história é uma história muito importante para os atenienses que mostram isso mesmo. Fazem o contrário, eles subjugam Creta. Então é uma maneira figurada, é uma historinha, né? Não é uma história, não tem a ver com a realidade. Então mostra justamente essa alternância de poder. Antes, Creta era a principal fonte de poder Potência, né? Da época. No Mediterrâneo, e depois, num determinado momento, esse poder decaiu. E o poder das cidades, né, da Grécia, né, do que hoje a gente conhece como Grécia, como Atenas, né, que foi uma das mais importantes, emergiu como fonte de poder, como centro de poder. Perfeito. E aí, no final da história, já aparece também uma nova paixão e também tem um grande herói que aparece, que daí que acontece? O Teseu, que era filho do rei de Atenas, ele fica indignado com essa história de Minos começar a pegar esses jovens e levar para esse labirinto para que fossem abatidos, e ele vai até Creta com o intuito de matar esse Minotauro. E aí o que acontece? Chegando em Creta, ele conhece a Ariadne, e a Ariadne e ele se apaixonam. E aí que a Ariadne prepara aquele novelo de lã para o Teseu, para que ele conseguisse entrar no labirinto, mas conseguisse sair. Né? Mas aí realmente o Teseu ele vai até o labirinto e ele acaba matando o Minotauro mesmo. Né? Então... Essa parte é a mais famosa, né? Que todo mundo sabe. A morte do Minotauro, eu acho que ela fala muito dessa parte daquilo assim, do desequilíbrio taurino, quando a gente vai falar dos excessos dos desejos, dos excessos da posse, das lutas violentas que a gente trava na vida pelas nossas posses, por aquilo que a gente se apega. Né? Então eu acho que porque o Minotauro exatamente. Tinha muita fome, né? Ele tinha que se alimentar. Tinha muita fome. Culto, né? Que Minos impôs a Atena de mandar em tempo 7 jovens, 7 moças, 7 rapazes, né? Então ele era um animal faminto, né? Ele representava isso mesmo.
Porque se a gente pegar o começo do zodíaco, a gente fala de dois animais instintivos. A gente falou na outra live, Áries, mas Áries é mais no sentido de se expressar, da identidade. E Touro é um animal instintivo, mas no sentido de satisfazer os próprios desejos, né, as próprias vontades. Então, a morte do Minotauro, ela vem trazer pra gente esse encontro, né? Perfeito. E uma coisa interessante, porque a todo momento a gente se pergunta por que que o Minos, talvez, por que o Minos não sacrificou por que que ele prendeu, ele pediu para Dédalus, construiu o labirinto, porque foi Dédalus também que construiu o labirinto, e ele manteve esse monstro, ele tava a vergonha dele, né? Exatamente. Ele não conseguiu pegar, mesmo de um monstro. Não. Ele exatamente. Lá e alimentou aquele monstro durante anos. Então, ele encarcerou, ele não quis se desapegar da história, ele encarcerou a vergonha dele, a ira dele. Sim. É muito louco. Se você for pegar um sentido psicológico, o Minotauro, ele era a ira do Minos encarcerada, né? Sim. Exatamente. E é uma coisa interessante que a gente às vezes vê na personalidade taurina. O taurino, ele passa uma imagem muito tranquila, muito calma no primeiro momento. Muito. Ele prende a sua raiva, a sua ira no seu labirinto interior, né? Exatamente. E é isso mesmo. Vai ser alimentado de alguma forma e isso vai trazer transtornos para o seu... Verdade. Mas quando sai, destrói tudo, né? Uma coisa sai, destrói tudo. É a força. É isso aí. Vamos falar de Escorpião? Muito legal. Quer falar de Escorpião? Vamos lá. Porque senão sabe o que acontece? O primeiro signo que está na live, ele acaba sempre estendendo um pouco mais. Como são 8h30, eu sou taurina de ascendente, é outra coisa que o taurino é super ligado com tempo e a concretude. Eu administro horário para tudo. Tá ótimo, é isso mesmo. Eu vi que são 8h32, então a gente pode falar de Escorpião, né? Vamos lá. E o Escorpião... Porque você é ascendente em Touro, eu sou ascendente Escorpião. Escorpião, olha, que beleza! Estamos em casa. Nós estamos em linha hoje. Mas eu conversei com a Carol, gente, o mito que a gente assim, achou, tem várias historinhas de Escorpião e tal, mas tem um que se fala muito, né, Carol, que é a morte de Órion, né, que é bem legal. A gente pode começar a falar aqui. E a morte de Órion é assim, gente, o Órion, ele era um gigante, diz que um exímio caçador, cheio de habilidades, e um cara másculo, parece que belíssimo, e ele se apaixona pela... Ixi, me fugiu o nome, Carol. Pérope. E uma coisa interessante, Adriana, é que o Órion, ele era, segundo uma das versões, né? A gente sabe que a mitologia grega, às vezes, cada poeta contava de uma forma, mas uma das versões, a mais corrente, que é filho de Poseidon. Então, eu já pensei numa primeira relação, né, do mito de Órion com os dois envolvem Poseidon, Escorpião sendo um signo de água. E é interessante você observar na mitologia grega, quase todos os heróis, dos grandes heróis, são filhos de Zeus. E quase todos os grandes monstros são filhos de Poseidon. Reparem isso na mitologia. Tá, não tinha parado para pensar nisso, não. Né? Para você ver como o mar, ele traz uma... Dentro dessas histórias, ele traz o desconhecido, o estranho. E Zeus já traz mais um marco civilizatório, né? Da luz, da civilização, representado pelos filhos de Zeus, que são os heróis, e do lado monstruoso, mais difícil de entender, representado pelos filhos de Poseidon. Né, o legal, Ed, é que nesse mito é engraçado. Quando a gente fala do Minotauro, fica muito claro a questão de posse, a questão da paixão, mas assim, a coisa da carne mesmo. Aqui a gente já vai falar de uma coisa que envolve morte mesmo, né? Envolve morte, sangue e tragédia, né, Carol? Porque num dado momento o Órion, ele fica até cego, né? Ele é agredido e ele fica até cego. Sim, o Órion, ele se apaixonou por uma princesa chamada Mérope, né? Mérope, que era Mérope.
chamada Amém. Kio, e o pai dela, né, que era o Eunácio, ele não queria que a Sofia se casasse com o Órion, né? Não queria. Então ele pôs uma condição pro Órion. Ele falou assim: olha, eu deixo você se casar com a minha filha se você derrotar todas as feras que estão assolando a vila do meu reino, né? Que estão assolando os moradores. E assim, ele achou que o Orion iria morrer, né? Ele nunca iria conseguir fazer isso. Inclusive, a própria Penélope pediu que o Orion desse esse pedido do pai. Mas o Orion caçou fera por fera e ele entregava essas feras todos os dias aos pés da princesa Mary, né? Mostrando pro... Aí é legal que também a gente tem mais um elemento de escorpião, que é a luta pelo amor, né? É a coisa do escorpião que a gente não pode esquecer que debaixo daquela água tem fogo, eles são regidos por Marte. Não tem fogo, eles são signos de água, mas eles gostam de um desafio, né? Então ele foi em busca de um desafio e ele foi em busca de uma luta para ter o amor que ele queria ter, né? Perfeito. O entrega, o amor, a profundidade. Ele matou. E realmente era um engodo do rei, porque ele queria mesmo a morte de Orion, né? Inclusive, o Orion foi tão corajoso que realmente ele matou todas essas feras, Ed. E quando ele chegou, aí vem aquela coisa da decepção escorpiônica, como calar fundo no escorpião, porque algumas pessoas falam a verdade, né? O escorpião, ele é um signo que vai em busca, ele é muito leal, mas realmente quando ele se decepciona, né? Ele vai lá pro fundo mesmo. E aí, quando ele chegou e falou, olha, realmente eu matei todas as feras, e o rei falou que não ia dar a filha dele para ele casar, ele, sabe assim, ele fica muito decepcionado. E ainda por cima, o rei fecha um pacto com Dionísio para embebedá-lo, né? E aí como ele estava bêbado, eles furam o olho do Órion e ele fica cego para que ele nunca mais conseguisse ver a princesa. Meu Deus. Então, você vê é mais ou menos isso, né, Carol? Isso, exatamente isso. Você vê esses elementos de ciúme do pai em relação à filha. Ciúme do pai, né? Elementos de morte muito forte. É um mito muito pesado, né? Um mito que traz muito pesados, né? E o sacrifício por amor, né? E aí o Orion abandona, ele decide abandonar tudo, né? Os deuses ficaram com pena da situação de Orion e levaram Orion para uma terra que era conhecida como Morada do Sol, para que os raios solares, né? Como era terra habitada pelo Sol, né? Pela divindade representada pelo Sol, era um local onde, por conta da presença forte de raios solares, haveria a possibilidade do Orion se curar, né? Então, assim, o sofrimento dele chamou a atenção dos deuses, principalmente de Hefestos, que foi o deus que intermediou para que ele fosse levado para a morada do Sol. Essa região, né, chamada de Morada do Sol, era uma região muito frequentada por Ártemis e Apolo, né? Duas divindades, irmãos gêmeos. Apolo era uma divindade solar, né, uma das principais divindades solares da Grécia, e Ártemis, uma divindade lunar, uma divindade que está relacionada com a Lua. E ali, Orion se torna um companheiro de caça de Ártemis. E aí tem uma parte que a história ela se divide em duas versões, né? Você quer contar a história mais bonita, Ana? Porque tem a versão que eu gosto mais, a mais bonita, que é que eu quero acreditar que seja verdade. E tem a que eu acho que é a mesma que eu gosto. Então... E aí, assim, a Ártemis, ela acolhe o Orion e traz ele se transforma no melhor caçador dela. Ela era a rainha, uma deusa da caça. E aí o que acontece? Aí vem com o elemento escorpiônico também. Diz a lenda que parece que o Apolo começou a ficar com muitos ciúmes dessa relação deles dois, da Ártemis com o Orion. E aí, ele numa caçada, ele manda um escorpião gigante para acabar com o Orion. E eles
trava uma batalha realmente sangrenta e mesmo nessa batalha o Orion não consegue destruir esse escorpião. Só que o Orion, ele tinha um poder que o Poseidon deu para ele andava sobre a água, né, do mar, e ele realmente parte para o mar porque ele viu que a morte estava iminente, e ele vai embora. E aí o Apolo faz um desafio com a Artemis. Ela chama a Artemis e fala para ela assim: olha, você está vendo aquele ponto escuro bem lá distante? Eu duvido você acertar aquele ponto. E a Artemis era uma caçadora, ela gostava de um desafio, óbvio, né? Uma deusa da caça. E aí ela acerta o Órion e ela mata o Órion. Mas aí, assim, para ela só percebe isso porque depois o mar traz de volta esse corpo e ela abraça ele, e aí ela vê que ela gostava, ela amava mesmo ele, né? Então você vê que é uma história também de amor, é uma história de muita amor e tragédia, né? Porque ele acabou morto. Eu tenho outras versões e tal, nem sei se vale a pena, eu prefiro acreditar nessa. Mas você vê que também teve aí uns ciúmes do Apolo, uma vaidade do Apolo, o poder do Apolo querendo, né? E outra coisa, o ardil, né? É uma coisa também escorpiônica, né? É o ardil. Então, o que ele faz? Ele arma para cima dele, joga ele lá longe, né? E aí depois chama a Artemis para matar ele. Então, dizem que quando a Artemis viu Orion morto, ela percebeu que ela era apaixonada por ele, né? E ela pediu que Zeus o transformasse numa constelação, que é a constelação de Orion, né? A constelação de Orion, o centro dela são as Três Marias, né? As Três Marias. As estrelas centrais. E a estrela mais brilhante da constelação de Orion, que é Sirius, que é uma estrela, inclusive, importante astronomicamente falando e astrologicamente falando também, seria quando o Orion formado na constelação, ele tinha um cão de caça que sempre o acompanhava. E ele amava muito esse cão, né? E Sirius seria esse cão, né? A estrela mais brilhante da constelação de Orion seria o cão que acompanhava Orion, que era uma grande paixão do caçador. E a Artemis, né, pediu que Zeus fizesse dessa forma para agradar o amado, né? Tem aquela versão que eu não gosto, a gente vai contar porque vocês vão ler por aí, né? De que Orion por Artemis e Artemis ficou indignada com isso porque ela tinha mas não sei se prometido ser casta e aí mas é uma história, se conta muito mesmo. Mas o interessante é que realmente Escorpião é um signo que a gente pode falar que está associado com os fins de ciclos, as mortes, né? O amor ao extremo, né? Até onde a gente chega por amor, né? Sim. Quando a gente fala de touro, nós estamos falando de desejo, de posse, de ciúmes, mas Escorpião é o limite, né? É o 8 ou 80. Então, também é um signo também que vai falar bastante de amor ao extremo. É um signo que fala de essência, enquanto touro vai falar de substância, Escorpião fala da essência mesmo das coisas, da alma das coisas, o que a gente não faz pela alma, né? Onde a gente é assim, inteiro, né? Sim. É onde a gente é o extremo. Sim. Muito legal. Fala da vingança também, né? A coisa da vingança é um elemento presente nessa história, né? A vingança de Apolo, né? Apolo era um deus extremamente vingativo. Se for olhar a história de Apolo, você fala, nossa, um rapaz que tinha problema de autoestima para sempre ter que ficar provando em cima dos outros. Ele é um deus extremamente vingativo. E possessivo também, né? Então, e é interessante, né? Porque quando Órion foi transformado na constelação de Órion, Apolo também pediu que Zeus transformasse o escorpião numa constelação. E essas constelações, elas são muito próximas, né, do nosso ponto de vista. Óbvio que é difícil a gente hoje conseguir enxergar essas constelações, mora em cidades, com muita poluição e tudo mais, mas se fosse possível visualizar, são constelações que estão sempre próximas e que dá a impressão que mesmo nos céus o escorpião
continua a perseguir Órion. É isso mesmo. É real isso, é real. Eu li, gente, em vários lugares que a impressão que dá é que o escorpião no céu persegue Órion. E o que é mais interessante, quando a constelação de Órion está visível no Ocidente, não aparece escorpião. O escorpião está visível no Oriente e vice-versa, né? Então, assim, os astrônomos conseguem ter a visão de que a constelação de escorpião, ela parece que está, assim, caçando a constelação de Órion, mas elas não são... Quando a gente vê uma, a gente não vê a outra. Quando a gente vê a outra, você não vê a uma. Quase É uma história... a situação do Sol e Lua, né? Como se representasse Artemis e o escorpião representasse Apolo, porque da mesma forma que as duas constelações não podem ser vistas ao mesmo tempo, o Sol e a Lua também não, né? Eles também se alternam, né? Então, me veio à cabeça e tem outra questão também mitológica muito legal, Ed, que todo mundo, você mesmo já deve, assim, se você pegar qualquer texto de escorpião, fala da fênix, né? A fênix era uma árvore mitológica que quando ela entrava quando ela morria, ela entrava em autocombustão e ela ressurgia das cinzas dela. Então isso fala muito do mundo de escorpião, né? Escorpião no mapa também a gente vai falar muito dos momentos que a gente se sente no fundo do poço. Só que a gente não pode esquecer que o fundo do poço é o melhor lugar para se repensar a vida, né? Você pega impulso para subir para a superfície. Então, assim, o escorpião ele traz muito isso, a morte e o renascimento, a transformação. Outra ideia que faz muita analogia com o escorpião é a lagarta borboleta. A lagarta é um inseto rastejante, feio, e depois que ela entra no casulo dela, ela sai de lá um ser humano, um ser humano, tô falando assim, porque eu tô fazendo analogia com o ser humano, né, gente? Você sai de lá ressurgido, né? Um outro ser, que sai, inclusive, voando e polinizando outras flores por aí, né? Você sabe o que é importante também, Adriana, que você falou sobre essa questão da fênix, que é um mito que está muito relacionado a escorpião, da lagarta e da borboleta. Se a gente for pensar nos mitos, nos deuses quitônicos, né? Quer dizer, os deuses infernais da mitologia grega, vamos pensar. A Hades, né? Que é o correspondente ao Plutão romano, né? Plutão também dá nome no planeta regente de Escorpião. A gente pensa Perséfone, né? As regiões, Perséfone principalmente, as regiões onde Perséfone, a rainha do mundo dos mortos, era mais cultuada na antiga Grécia, né? Ela tinha um culto muito importante na Magna Grécia, nas colônias gregas na Itália e na Sicília, que eram regiões para onde os gregos foram por conta do solo fértil. O culto a Perséfone era muito forte, mas agrícola. Por quê? Porque eles tinham a noção de que a morte precedia o nascimento. Por que cultuar divindades quitônicas, né, divindades, né, do mundo dos mortos em regiões agrícolas? Porque eles sabiam que a semente vinha ali. Então, eles tinham Olha que legal! A idade da morte, o plantio da semente. A semente entrava para depois ela surgir como uma planta e fornecer o alimento. Que é o que gente, todas essas coisas, quando a gente começa a ler sobre o escorpião rege o intestino, rege as fezes, né? Se você pegar nos antigos, as nossas avós, o que elas falavam? A gente pega resto de resíduo de vaca, de boi, para fecundar a terra. Quer dizer, é aquilo que já não existe mais, mas que ao mesmo tempo gera vida, né? É muito legal essas analogias de escorpião. É muito legal. Né? E o mundo... Fala, Ed. Não, pode falar, pode terminar. E Hades, isso que a Carol falou, né? Ele era o rei do sul, ele era o deus do submundo, né? Então, assim, também escorpião é onde a gente entra em contato com os nossos fantasmas emocionais, com as nossas crises, com o nosso lado negro, que todos nós temos, né? Com as nossas sombras. Elas estão muito associadas à casa 8, escorpião, né? Que são os nossos resíduos, né? Todos temos. Mas na questão desse nosso lado mais sombrio, é que a gente vai encontrar a maior riqueza,
né? A riqueza, ela vem, né? O crescimento, o renascimento, ele vem principalmente do contato e da compreensão de nós com o nosso lado sombrio. É aí que a Do gente nosso cresce. lado. E É aí que aceitar, né? E aceitar esse lado sombrio que também sim, faz parte da gente, né? entender e renascer. Porque sem E esse processo de renascer. morte, não tem renascimento. Exatamente. É isso mesmo. Bom, gente, muito obrigado. Nosso tempo já deu. Tem mais alguma coisa É. que faltou falar? Não. Acho que não, acho que foi bem completo. Olha, adorei. Mais uma vez, muito Eu também. obrigado. Lembrando que eu vou colocar os links do Instagram de vocês e qualquer outro contato que vocês queiram amanhã lá no YouTube, né? Eu coloco os links. Pessoal, clica aí na bio, se inscreva lá, assim vocês recebem os alertas, né? Do sininho de quando for postado. E meninas, muito obrigado. E a gente Obrigada, volta Ed. Obrigada, Carol. Foi muito bom. Gente, desculpa pela facilidade da conexão, viu? Ai, coisas que normal. Estamos todos Relaxa. no mesmo barco. É isso aí. Agora a gente vai se preparar para a próxima, para o próximo eixo, né, Carol? Exatamente, exatamente. Gente, muito Boa noite, obrigado. gente. Boa noite para todos. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.